Está começando agora o Paneiro Cultural. O paneiro é o lugar onde se guarda o sustento, o peixe, a farinha, e no rádio ele guarda o que sustenta a alma, a nossa cultura. Aqui você acompanha as novidades culturais, entrevista com artistas, eventos artísticos e muito mais. Um espaço para guardar, compartilhar e fortalecer a arte e a cultura da nossa região. Confira agora as principais notícias culturais da semana. Rádio Banzeiro, essa é a sua rádio. Olá, ouvintes da Web Rádio Banzeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Paneiro Cultural. E para começar nosso programa, nós vamos de giro de notícias. No final de semana passado, teve a comemoração nos dias 22, 23 e 24 do aniversário do CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns do Baixo Tapajós. É isso mesmo, e então nós vamos acompanhar um pouquinho de como foi esse evento, né? Que representa muito mais do que comemoração, mas celebra a luta, resistência, a conquista dos povos do Baixo Tapajós. Somos povo nativo, trabalhando em coletivo. Arapiuns é Piatã. Agora vamos cantar e querer. É o Baixo Tapajós. Viemos aqui para participar. Somos povo nativo, trabalhando em coletivo. Cara preta. E assim foi o aniversário do CITA, que tem a vida longa, com muitas lutas e muitas conquistas aí no enfrentamento, né, diante das políticas públicas que conquistam e garantem os direitos humanos aqui no território do Baixo Tapajós. E aconteceu também ontem, no dia 28, né, o terceiro Fórum do Patrimônio. Então nós vamos ver um pouquinho como foi esse evento com a Ceci e que nos vai falar um pouco da importância, né, do que foi esse Fórum do Patrimônio. Então, vamos acompanhar. Hoje aqui no Teatro Vitória está acontecendo o terceiro Fórum de Patrimônio Cultural, um momento muito importante para nós estarmos dialogando sobre nossa memória e identidade, sobre nossos bens patrimoniais. Participaram dessa discussão o Ministério Público Estadual, o IFAM, o Conselho de Patrimônio, o Conselho de Política Cultural, a UFOPA, e a comunidade que tem
o interesse por esse patrimônio, por essa preservação, e surgiram muitas propostas boas para que a gente realmente tenha o nosso patrimônio protegido e salvaguardado. E agora vamos de Treme Tapajós. E o nosso treme de hoje vai falar sobre o crochê santareno. Vem com a gente acompanhar o Treme Tapajós com o nosso amigo Renan Taparajó. Vem com a gente. Vem comigo se aventurar hoje no mundo do crochê de Santarém. Eu sou Renan Bastos, está começando mais um Treme Tapajós. E eu estou aqui no evento da Círculo. Foi uma grande semana de oficinas, workshops voltados para a produção de crochê, para essas produções artesanais, valorizando o trabalho das nossas artesãs aqui de Santarém. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho de como foi esse evento maravilhoso. Tá tudo tremendo. E a gente já... Olá, minha rainha! Giovana Valgão! Gente, eu não tava esperando a rainha aqui. Então vocês já viram que esse evento não tá pouca merda, né? Chegou a nossa rainha do Seré do Porto Cor-de-Rosa aqui pra abalar. A gente tá aqui na área de produção das modelos. Elas estão todas se empiriquitando aqui, minha modelo, ó. Lindíssima. Vestindo acabou com a bonezinha ao pé do chão. Quem amou, ó. E vem aí o evento, vai começar o desfile já e vocês vão acompanhar tudo aqui comigo. Eu também conversei com um dos artistas que levou peças para esse desfile e fiquem aqui com o depoimento dele. Eu sou Elton Castro, mais conhecido como de crochê. E a minha arte que eu vim trazer hoje é o crochê. Como eu fiquei conhecido, eu sou de Oriximiná, no Pará, e é muito importante para mim, porque foi um sonho. E estar participando pelo segundo ano com a Círculo é uma grande honra e a mediação de prosperidade para mim. E o crochê é muito importante para mim, é da onde eu tiro a minha fonte de renda, além do meu outro emprego. E é isso, gente. E nesse tempo, os modelos já estavam se preparando para desfilar nas categorias Coleção Brasil, Moda Praia, Vestidos de Festa, Elegante Sensual. E lá vem ela, a rainha do Sairé, do Porto Cor-de-Rosa, Giovana Valgão. Um look belíssimo na temática Brasil. Olha ela! Do sagrado ao profano, né, Giovana Valgão? Que linda! Olha ela! E eu aproveito para apresentar as minhas peças para vocês com a minha modelo Alice Marcela, que vem usando esse conjunto lindo de crochê inspirado no pirarucu, com essa saia de carimbó da Dani das Maracas. E esse aí é um conjuntinho muito querido por mim, que eu produzi, né, na temática de cajus. Vocês podem ver os cajus ali na saia, também são feitos de crochê. Ornamentei ela toda, né, para deixar com essa característica meio cabocla borari, talvez. Enfim, mas eu amei demais esse conjunto. Olha, gente, eu tô aqui com ela, nossa mais Pamela. Só não mostra o bolo. Égua. Ela Aqui o só porque suquinho é o dela. equilíbrio, entendeu? Clarinho, sim. Eu quero o meu conjunto de açaí, porque eu vi que ele desfilou um aqui de caju. Eu achei incrível, a coisa mais linda do mundo. Eu quero o meu de açaí agora. Vai vir o conjunto de açaí pra ela, diva. Vem aí. E foi isso, gente. Muito obrigado e até o próximo Treme Tapajós. Então, estamos no nosso momento de entrevista aqui no Paneiro Cultural, né? E hoje a nossa convidada, ela é a Patrícia Branches, ela é pedagoga, atriz, palhaça, contadora de histórias e produtora cultural, com mais de 2 décadas de atuação nas artes cênicas em Santarém e região. Criadora das personagens Dolina, narradora de histórias, e Pipoca, na palhaçaria. Desenvolve uma linguagem artística própria, inspirada na cultura amazônica, unindo teatro popular, oralidade, identidade ribeirinha e valorização da memória ancestral. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a formação de público, incentivo à leitura e preservação ambiental e fortalecimento da cultura regional. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. Bom, muito obrigada, agradeço o convite. Eu que me sinto honrada por estar aqui com vocês. Esse programa aqui é maravilhoso. Eu tenho acompanhado diversos artistas da nossa cidade. É uma honra mesmo. E é isso mesmo. Então,
diante dessa diversidade, né, que a Patrícia atua, né, na arte, na educação, em todas essas vertentes aí sociais, a nossa primeira pergunta é como foi, né, o teu encontro com a arte, né, com o teatro, como que tudo começou assim na tua vida? Bom, né, eu sou cria, né, do bairro do Mapiri, né, lá é um bairro que inicia ali de uma ação popular muito interessante, um movimento social muito forte, e lá a gente teve a oportunidade de começar um grupo de teatro, que foi o Grupo Experiência, né, e com o Darlison Nobre, com o seu Manuel Godinho, né, pessoas da comunidade, e ali inicia, né, um grupo de adolescentes, nós fazemos parte de um grupo de adolescentes ligado à Igreja do Menino Jesus, e aí a gente começa a criar o grupo de teatro experiência, né, com pessoas, inclusive, de outros grupos, Novos Cabanos, que também contribuíram com a gente, né, no caso do seu Manuel e do Darlison, nessa formação. E isso também ligado à minha vivência, tanto comunitária quanto do interior. A minha família toda é do Lago Grande, da Vila Socorro, e também juntou aí a experiência que a gente já tem de vida, de comunidade, de família, né? Então, tudo isso foi o que me levou ao teatro, né? E principalmente a contação de história. Com base muito forte, né, Patrícia? Isso. E aí, tu fala para a gente como que a vivência ribeirinha e a memória ancestral moldaram a tua linguagem artística única, assim, de atuar. A primeira coisa, assim, para mim, quando eu chego ao teatro, o quanto era belo a experiência que a gente tem do interior, né? As histórias que eu já tinha dos meus tios, a minha experiência de comunidade. Então, tudo isso se fortaleceu ainda mais através do teatro. O nosso grupo trabalhava com teatro de rua, então nós tínhamos aquele cuidado no tratar com as pessoas, no ouvir, no ir lá na canoa do pescador no bairro do Mapiri e ouvir o que ele está falando, sair realmente pelo lago. Para quem mora no Mapiri, é muito próximo Mapiri, Maracanã, mas quem é do Mapiri, naquela nossa época, a gente atravessava nadando para o Maracanã. E aí a gente tinha tudo isso, a gente tinha a oportunidade de ir para o Maracanã e ouvir o pessoal que morava lá na beira do rio também. Então, tudo isso ligado ao teatro de rua foi um grande aprendizado enorme e realmente fez toda essa transformação de a gente entender o quanto a voz do povo, o quanto as histórias do pescador, o quanto as histórias do pessoal da comunidade eram interessantes para o teatro, né, para o trabalho que a gente vinha fazendo. E, principalmente, quando a gente coloca isso no teatro de rua, quando a gente conta essas histórias num espaço aberto, num espaço que está próximo da comunidade, isso aí se torna numa dimensão assim gigante, né? Sim. Isso é muito importante, né? Que a gente, mesmo na área urbana, teve essa presença do rio ali pertinho, então essa vivência ribeirinha sempre foi forte, né? Os pescadores passando ali, a gente indo ali tomar banho. Por exemplo, as histórias, não sei se isso vai vir depois, mas uma das histórias que eu mais gosto de contar são as lendas da Cobra Grande, né? E quantas histórias relacionadas à Cobra Grande aqueles pescadores, aquelas pessoas que moravam ali perto da gente tinham, né? E tudo isso com muito respeito, né? Tudo isso com muito respeito, com muito cuidado ao falar. Por quê? Porque é verdade, né? Aquela relação é uma relação que eles consideram como verdade. Então assim, tem que ser com muito cuidado. É uma experiência gigante, né? Assim, transformadora mesmo. Eu tive a oportunidade, algumas vezes ainda na faculdade, quando eu falava que era contadora de história, algumas colegas tiravam assim, porque tu morou com a tua avó, vocês tinham tempo de ouvir história. Nós não, nós trabalhávamos muito. Não.
A nossa vivência sempre foi dentro do trabalho, não era muito para parar e ouvir, era fazer as coisas e ouvir. Ouvindo. Era. A gente não parava e sentava assim só para ouvir, não. Você estava trabalhando, você estava fazendo a coisa e ouvindo aquilo que eles estavam contando, né? Então, era dentro desse ritmo de experiência, né? A gente... só que é a questão da oportunidade. Eu escutava e dava importância para aquilo e guardava aquela informação, né, que eu sabia que era interessante e que poderia me contribuir muito com o trabalho que eu estava fazendo. Mas é isso, é assim, é entender e perceber o valor daquilo, né? Sim, perfeito. E assim tu já respondeu a próxima pergunta, né? Que justamente essa oralidade amazônica é transformada em dramaturgia. E assim a gente traz essa base, né, das nossas vivências de interior, dessa realidade que a gente tem aqui, que é tão rica, né? Nessa vastidão amazônica de mata, floresta, rio, pessoas, histórias. Isso é muito bonito. E aí eu pergunto, então, agora para ti, qual que é a maior riqueza e o maior desafio de traduzir a cosmovisão amazônica para o teatro popular? Olha, a maior riqueza é essa necessidade do ouvir, do conversar. Por exemplo, eu fiz uma personagem num espetáculo ainda do Experiência, que foi a Genoveva. A Genoveva, ela era uma curandeira. E a gente sabe que durante muito tempo na nossa região, o papel que os curandeiros, o papel que as parteiras, né, a presença delas e o papel que elas desenvolviam nas comunidades. E eu ia fazer uma curandeira e precisei conversar com uma senhora. Eu conversei, na verdade, com várias, mas uma das que mais me chamou a atenção realmente é a dona Anitta, que, inclusive, ainda é residente no Mapiri. E a dona Anitta me contou como ela começou, né, o trabalho com curandeirismo e o quanto aquilo era importante para que ela se fortalecesse, né? Quanto aquele conhecimento era importante para que ela estivesse bem, que quando ela não estava desempenhando aquela função, ela se sentia fraca. E tudo isso com muito cuidado e com muito carinho ao me contar, né? Então, a riqueza é realmente essa relação com o outro, de ouvir, de conversar. Eu me coloco sempre na posição do ouvir mesmo, de aproveitar cada detalhe que a pessoa está contando, até porque, né, dentro da minha personagem, no caso, que é a que eu mais uso, que é a Donlina, essa relação de contar a história a partir da realidade ribeirinha, ela necessita desse acompanhar dos detalhes, né? Porque, olha, no caso da Donlina, ela acaba sendo meio que quase que uma avó contadora de história. Então, aquela coisa do carinho ao contar, do amor por cada elemento que entra na história. E é justamente isso, por exemplo, que eu ouvi da dona Anitta, que eu tive com ela conversando, sabe, aquele cuidado com cada momento que aconteceu, a forma de falar e o respeito com aquilo, né, que é algo sério, que é algo importante, que aquilo é fundamental para a vida. Então, é isso que eu tenho de riqueza dentro desse trabalho com a arte, com a contação de história, com o teatro, a partir desse contato com o povo, com os comunitários, com a pessoa que está ali construindo no seu dia a dia, utilizando aquele acontecimento, aquela situação, aquela experiência. Então, isso é o que é forte para mim. O que é desafiador? O que é desafiador também não deixa de ser isso. Por quê? Porque é mexer com muita responsabilidade. Muito. Porque, assim, uma coisa é o que eu falo, a outra coisa é o que o outro entende, né, como aquilo, por exemplo. Eu sempre fui muito ligada à comédia. Então, eu sempre tive muito cuidado e medo que alguém entendesse que eu estava, por exemplo, zombando, né? Ou lidando de uma forma negativa com aquilo que eu escutei, né? E não é isso. Então, eu tenho muito cuidado no trato com o que eu recolho, né? Com o que eu escuto, quando eu vou colocar nas minhas atividades, porque, na verdade, a minha intenção
é a valorização. E eu não quero, de forma alguma, que essa interpretação seja de uma outra forma. Então, eu tenho muito cuidado. Então, assim, é uma riqueza você coletar do outro, você ouvir, você colocar isso nas histórias, no teatro, mas também é um desafio no sentido de que como colocar isso com respeito e que as pessoas entendam, né, que isso é uma coisa realmente positiva né, e não leve para um outro campo. É isso. Eu acho que eu estou viajando numa linha ali bem tênue dessa relação. Isso, respondeu perfeitamente. E aí, já no engate dessa resposta, a gente pergunta assim, como que foi que surgiu a tua aproximação e a afinidade com a palhaçaria? Bom, como eu falei, tudo vem ali, né? Aquela relação, e hoje eu sou do grupo de teatro Cauré, né? Mas eu inicio os trabalhos com experiência. O Darlison Nobre, ele era um palhaço, é um artista maravilhoso e um palhaço formidável para mim. E, assim, o teatro de rua e a palhaçaria começa no teatro de rua do Experiência, né? E a gente trabalhava com temas que eu acredito que depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente trabalhava com temas extremamente necessários para a comunidade, mas a gente tentava colocar isso com leveza, né? A gente tentava colocar isso com leveza. Então, assim, tem uma frase que diz, né? Antes de você atirar a flecha da verdade, você molha a sua ponta no mel. Né? Então, é isso. A gente trabalhava temas importantes, mas com leveza. E a comédia, assim, sempre teve na gente, assim, acredito, trabalhar com a comédia para a gente sempre foi muito interessante. Então, a palhaçaria vem muito disso. A Pipoca, na verdade, ela chega a ser até mais velha que a Donlina dos meus personagens, porque ela foi a minha primeira experiência, né? A minha primeira oficina surge a Pipoca. A minha primeira oficina surge a Pipoca. E a Pipoca, ela é uma criança, uma menina, né? Uma menina, uma palhaça, que tem na sua rotina coisas engraçadas, e aí ela realmente vem daí a palhaçaria, e a Pipoca, ela é uma menina engraçada, que brinca, que gosta de criança, que gosta de fazer atividades, então a palhaçaria vem daí, dessa experiência do teatro de rua, e do fato de que a gente precisava falar sobre temas naquela época, por exemplo, estava tendo, a dengue estava assim, no bairro um absurdo, eu lembro que a gente fez uma campanha imensa com relação à dengue, e aí a gente trabalhou isso com um mosquito gigante que corria a comunidade e várias coisas aconteciam. Então, naquela realidade, naquele momento, a Pipoca era fundamental para fazer essa dinâmica com a comunidade, a relação com as crianças, para que as coisas acontecessem ali, assim como meus outros parceiros do teatro, né, do grupo, inclusive você que estava com a gente, né? Então, foi daí que surge a Pipoca, foi, né, nessa coisa, e a palhaçaria ficou. As duas personagens, no caso, a Dolina e a Pipoca, vêm desde esse período, por isso que, na verdade, elas já estão ali quase com 30 anos de existência, né? Mas, assim, são duas personagens que eu sempre utilizei e veio comigo, e até hoje trabalho com as duas. E aí, quando a gente traz para a educação a tua experiência na arte do teatro, na arte cênica, né? Como é que tu une assim, a palhaçaria e a pedagogia na hora de educar, né? Como que elas dialogam assim, na tua atuação na educação? É interessante porque, na verdade, eu sempre quis o teatro. Num período aqui em Santarém, você só tinha na Universidade Federal 4 cursos disponíveis: Direito, Matemática, Pedagogia e Biologia, né? Eram os cursos que nós tínhamos. Então, a minha avó, Dona Zenira, né, que Deus a tenha, minha falecida avó, ela sempre disse para a gente que a gente tinha que fazer aquilo que nos fazia feliz, né? E aí eu digo, não tem teatro. A UEPA tinha só música, né?
Era a música, não tem teatro. Minha filha, o que se aproxima de teatro? Aí a gente foi, poxa, o que se aproxima de teatro pode ser pedagogia. E aí foi que eu escolhi pedagogia. E, na verdade, a pedagogia me chamou também, assim, foi uma coisa que eu gostei muito. E eu realmente precisei de muita coisa do teatro dentro da pedagogia e muita coisa da pedagogia no teatro. Então, assim, se alinhou muito bem, né? Por quê? Porque precisa ter respeito à diversidade, precisa ter o contato com o outro, né? O se preocupar com né, o outro, o ouvir, né? O desenvolver metodologias para alcançar o público, alcançar o outro. Então, na verdade, elas se casam perfeitamente. E fora, assim, a alegria, a dinâmica. No caso, hoje eu trabalho com o ensino médio, mas já trabalhei com educação infantil. É realmente a preocupação no cuidar, a afetividade. Então, é uma relação gigante. As duas coisas só me fizeram, assim, melhorar muito enquanto pessoa, enquanto alguém comprometida com uma mudança, com uma realidade social, que foi a nossa criação, que foi a nossa história de comunidade, que foi a nossa experiência ribeirinha também. Então, só se alinhou, assim, é maravilhosa essa relação. Uma história muito linda, né? Essa nossa do Mapirê com teatro, muito lindo mesmo. Verdade. Amo demais, assim. E aí eu te pergunto agora, assim, tipo, o riso e a comédia popular ajudam a curar feridas históricas ou debater temas sérios na região? Na verdade, é aquilo que eu falei, a gente sempre utilizou a comédia, o riso, como meio de alcançar determinadas temáticas, né? Na verdade, é uma coisa que dá, sim, para fazer e é necessária, né? Dependendo do público que tu quer atingir, ou tu vai por um lado ou pelo outro, né? Porque, assim, tudo depende muito de para quem você vai falar, né? E o momento daquilo. Então, lógico, em alguns momentos você trata de uma outra forma, mas a comédia ela é uma coisa que casa em vários lugares, em eventos, né? Em apresentações culturais, num teatro, numa escola, né? Numa relação com criança. Então, a comédia, o riso, ele facilita a entrada, ele facilita. E você sabendo tratar disso com cuidado, com respeito e responsabilidade, você consegue fazer, né? Eu tive a experiência, por exemplo, de receber um presente do Francisco Vera Paz, que foi um texto que histórias da lamparina, né, feita pelo Francisco, né, Histórias da Lamparina, que é um texto que ele fez para Dom Lina, em que a gente falava sobre a Transamazônica, né, todo aquele processo, né, de ocupação da estrada, mas de uma forma leve, com histórias tiradas daquela comunidade, da experiência do Francisco, da pesquisa dele, mas assim, e fazia essa relação, e levava os vários problemas que aconteceu com essa ocupação, mas de uma forma leve. Assim como tinha um momento, por exemplo, tem um trecho da história, da história escrita, tem um trecho que a Adonina acende uma vela e ora por todos os mortos, que as cruzes que estão na estrada representando as pessoas mortas, em várias situações ali daquela ocupação, né? Então, aquilo eu digo assim, que o espetáculo assim chama muita atenção, a gente lagrima mesmo, o pessoal chora na hora dessa, e depois a Donina volta com as histórias dela, mas do jeito dela de falar, não, mas agora não, né? Bora né, pensar em coisas boas, né? Mas agradece lá pela situação e chama atenção para isso. Então, a gente consegue, dentro desse contexto, tanto através do riso tocar, quanto através de um momento, né, mais reflexivo. Mas dá para fazer e funciona muito bem. Assim, dentro da minha experiência, né? Funciona muito bem.
É isso mesmo, isso é muito importante, nossa. E eu com vontade de te assistir, porque ainda não assisti, né? É, E aí, nós ganhamos. Desse Histórias da Lamparina, nós apresentamos Histórias da Lamparinas contadas pela Dom Lina. Nós levamos esse espetáculo para a ETEPA, por exemplo, e era um público de adolescentes, jovens, e eles adoraram, eles participaram assim muito. A gente também apresentou aqui na escola que eu trabalho, que é Dom Macedo Costa, em Alter do Chão, e foi muito bom. E nós fizemos essa reflexão sobre a ocupação da Transamazônica, como das outras estradas também. E funcionou muito bem. Na verdade, a Donina tem trabalhado muito com assuntos desse tipo, assim, geralmente quando tem alguma atividade, o que as pessoas me convidam, já pedem para que eu trate de algum tema, né, meio ambiente, várias questões que a gente já adequa ao personagem, porque ela sabe falar sobre isso, ela tem a experiência dela do interior, então é muito bom fazer esse trabalho. Então, eu acho que alinha muito bem se a gente tivesse respeito, esse cuidado ao falar e conhecimento daquilo que você está falando, né? sim. E aí trazendo para a partir do que tu falou, né, da educação, de trabalhar com as adolescentes, com os jovens, nesse mundo digital, assim, qual que é o teu segredo, se tu tem um segredo para encantar o público, né, e despertar o amor pela leitura e pela contação de histórias? É incrível, né? Porque realmente, e se você pensar, por exemplo, na personagem Donlina, ela, apesar de que ela é em outro momento, quando o celular não estava tão, quando a internet não estava tão, assim, no auge, né? Mas ela mesma vai se alinhando, né? Por exemplo, dentro das questões a gente coloca coisas que hoje já estão, né, mais presentes. Só que a proximidade em que a gente conversa, essa experiência do teatro de rua. Eu, por exemplo, quando eu conto, é muito difícil você me ver num palco apresentando lá em cima. Quando eu posso, quando tem como, eu desço, eu sempre estou mais próxima do público. Isso faz uma diferença enorme. Para mim, é muito importante o contato com o público, a resposta dele nas coisas que a gente está falando. Então, isso tudo chama muita atenção. É isso que faz com que ele saia do celular, se ele tiver, e fale comigo, porque eu estou próxima dele conversando. E mesmo quando eu estou distante, mesmo quando eu estou num palco, eu falo com quem está lá. Né? Eu digo, olha, né? Comadre, olha que bonito, mas poxa, areba, olha, não está nem prestando atenção, mas pelo amor de Deus. Então, assim, essas coisas fazem com que o público me responda de qualquer forma, não tem como ficar longe. Reação imediata, né? Porque é uma proximidade enorme. A gente fala mesmo, é uma coisa de família. Né, uma coisa familiar, uma coisa de vó, de parente. Então, assim, a pessoa dá atenção porque está conversando com alguém. O público se sente conversando, participando do processo. Então, isso facilita, porque o público acaba ficando sempre pertinho e atento para o que a gente vai dizer, porque pode dizer de uma forma que vai chegar para ele, que vai ter que responder. Né? Então, é tudo muito próximo e é muito gostoso. É a questão mesmo do... geralmente, por exemplo, principalmente com a Donlina, quando a gente vai contar histórias, as pessoas que estão assistindo lembram de coisas que elas passaram. Então, às vezes, elas até começam a conversar ali com um amigo mais próximo, mas por que começa a conversar ali? Exatamente porque ela está contando algum caso que aconteceu com ela também. Então, vira uma coisa assim, bem família, de eu passei por isso também, vou te contar. É isso. Por exemplo, quando eu falo da lenda do Curupira, eu ando contando agora, eu andei há pouco tempo com um projeto que é Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, em que eu coletei uma história aqui do Cucurunã, né? O Eixo Forte. E o que acontece? Quando eu conto a história, várias pessoas contam situações com Curupira no meio do espetáculo. Né? Então, por quê? Porque quando ele se vê na história, ele se reconhece.
E aí acaba sendo uma coisa assim bem familiar mesmo, em que todo mundo conta história naquele momento, ou todo mundo participa de alguma forma. É isso. É muito nosso, né? Muito presente essa Muito, força, né? Das histórias dos nossos lugares aqui do interior da Amazônia, né? Muito muito forte forte. mesmo. Aí as pessoas se identificam, não tem jeito. Eu participei aqui no Sairé, eu fiz uma participação também no Sairé. Eu estava assim um pouco ruim da garganta e eu já tinha contado várias coisas. Aí eu disse assim: alguém quer falar alguma coisa? Aí uma pessoa foi para frente e contou uma história todinha. E eu fiquei lá assistindo e ele contou a história para todo mundo. Foi muito legal. Muito Então bom. é isso. Aí eu tomei uma água, dei uma descansada no meio da atividade e ele contou tudo, sabe? Assim, mas foi muito interessante. Por isso, porque ele se reconhece, então acaba tendo essa troca. E aí é nesse ponto que dentro dessa questão das mídias, da coisa, a gente acaba vencendo com relação ao público, mas também ela é um recurso importante. Eu ganhei um prêmio durante o período da pandemia, que é o Tia Quieta em Casa. E eu juro para vocês que o Tia Quieta em Casa, eu gravei, o meu celular não era o celular, né? E um celular desses mais modernos. Então, a gente fez um vídeo, enviou e foi premiado. E aí ficava passando o meu vídeo, né? As pessoas assistiam e colocavam a hashtag Tia Quieta em Casa. E isso foi importante naquele período da pandemia, era a Dolina pedindo para que contou uma história, mas também pedindo para que as pessoas ficassem em casa, né? E aí tinha uma função importante, tinha a história, inclusive eu não desse prêmio, mas também seguindo a mesma linha, eu contei uma história, por exemplo, que na pandemia eu tive também Covid. E o que aconteceu? A gente estava lá no desespero, a gente estava doente, mas a minha vizinha me deu um caldinho num prato pela cerca. Por quê? Porque tem uma questão da responsabilidade comunitária, a coisa de que nós estamos distantes, mas você é importante para mim. Né? Então, minha vizinha me deu lá aquele pratinho. E a Donina contou essa história. Contou, e a divulgação dessa história foi através das mídias, foi através das minhas mídias, né? E teve muita visualização, e todo mundo, né? Não, bora ficar em casa, e podia também aproveitar para assistir e não ficar distante da arte, não ficar distante das histórias, né? Dessa experiência. Então, assim, tem a coisa de buscar atenção para aquilo que está sendo dado, mas tem a coisa também de utilizar esse recurso importante para o bem, né? Para as nossas atividades, para a divulgação, para a aproximação com quem está distante. Então, nas duas linhas, eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho. É muito importante, né? É cultural, né? Essa coisa do prato pela cerca é muito simbólico. Tipo, eu também tenho a mamãe até hoje, como nossa vizinha lá da casa dela, ela passa o prato de comida todos os dias, assim. E isso sempre aconteceu desde que eu me lembro de que era criança. Então, essa coisa da coletividade, do olhar para o outro, se vê como família mesmo, né? Que são pessoas que estão ali, que são importantes para a gente, né? Verdade. E aí, trazendo para essas nossas histórias, nossa, muito bonito de te ouvir. E que tu, no teu olhar, assim, de artista, de mulher, de professora, de educadora, de mãe, assim, o que os outros lugares do Brasil ainda precisam aprender, né, com a produção cultural e ancestralidade amazônica? A gente sempre fala, né, que a gente às vezes se sente um pouco distante, porque parece que o norte é outra coisa do resto do Brasil, né? E hoje a gente se vê nessa luta para dizer, não, nós também somos parte do Brasil, não somos um espaço onde é alheio a todo esse sistema que a gente vive e que a gente também é um povo que tem cultura, uma cultura muito forte, inclusive, né? Verdade. Nós temos tanta coisa boa, né? Mas, assim, eu acho que o melhor de nós ainda é essa nossa relação com o outro, sabe? Assim, é exatamente esse cuidado, essa relação, esse respeito, a coisa... Eu, sinceramente, quando eu vou em qualquer lugar, a primeira coisa que eu estranho é o fato de não ter a benção. Eu ainda sou
Sim. Bença a mãe, bença a E tem que pegar na mão, não é de longe, não é de qualquer forma. Então, assim, é esse respeito com o outro, esse reconhecimento de que é muito importante a relação com a família, é muito importante o momento de estar com a avó, com o avô, com os tios. Eu quase não vou. Na verdade, faz tanto tempo que um dia desse a minha filha até disse assim, a Lara, ela disse assim, mamãe, a senhora diz que a gente é do sítio, mas a gente nem vai no sítio, né? Ela me cobrou, porque no meio da correria do trabalho, das coisas, a gente acaba não indo lá no sítio, né? Aí, mas o quê? O que acontece? Hoje, o celular me aproxima do meu tio, do tio Edelto lá no sítio. O tio Edelto andou me contando várias histórias lá pelo celular, né? Mas tem aquela coisa de eu saber o quanto é importante falar com ele, né? O quanto é importante falar com ele, né? Ele contou diversas histórias pelo celular e eu fico rindo, a gente passa tempo conversando, contando. Mas é essa importância que nós damos, da quem é da nossa região, esse valor ao outro. Né? O que acontece muito por aí? O vizinho nem se conhece, nem se fala, quando toca no elevador não dá bom dia, ou dá só o bom dia seco e não fala mais nada. Nós não, nós ainda temos essa necessidade, graças a Deus, e eu espero que isso... De contar a história. É uma vitória, né? Mas essa necessidade de conversar com o outro, Sim. de ouvir, de buscar nele o que a gente precisa, de mostrar para ele que ele pode também contar com a gente. Então, é essa relação, essa coisa que eu acho assim, que a gente tem de mais importante e mais bonito. Né? Tudo. Eu moro em Alter do Chão, trabalho aqui com adolescentes, né, alunos do ensino médio, e o que eu noto é que muitas das coisas que acontecem com eles têm relação realmente com a falta desse acolhimento, da conversa, né? Do momento... essa é a diferença, né? Do momento para estar junto, perder um pouco, distanciou um pouco, a mãe e o pai já não param mais em casa, porque tem que trabalhar, mas precisa ter aquele outro, precisa ter aquela relação familiar, precisa ter aquele contato, porque senão a coisa vai caindo, vai tendo prejuízo, né? Uhum. E tudo, eu vejo assim também, por exemplo, a nossa relação com a água, com o rio, né? A relação com o rio, essa relação também é uma coisa que a gente tem assim, maravilhosa, que realmente precisa ser divulgada, precisa ser sempre levada em frente, porque nós temos uma vida diferente mesmo por essa relação, né, com o rio, com a mata, tudo muda, né? E de que maneira tu enxerga que a tua arte serve como ferramenta política para a preservação ambiental, mas também preservação de todas essas relações que a gente falou agora, humanas, né? Eu vejo o meu trabalho como fundamental para que isso se continue. Ontem, por exemplo, eu estava muito ocupada, e muitas atividades, e os meus filhos, para vir para a escola, já estavam atrasados. Só que eu tenho roupa dentro do carro, né? O que a gente fez? Parou no Igarapé, que fica próximo à escola. Meus filhos estudam na escola do campo, na estrada do Eixo Forte. Meus filhos tomaram banho no Igarapé. Eu troquei a roupinha deles lá na beirada do Igarapé e de lá eles foram para a escola. Olha só. Então assim... Bom. Mas eu estou dando para os meus filhos essa experiência. Sim. Essa experiência eles têm que ter, mesmo estando na cidade, mesmo estando com outro movimento, mas meus filhos têm essa experiência. Levei, foi para a escola, ficaram muito felizes de tomar banho no Igarapé, e eu levo isso para o meu trabalho da mesma forma. Né? Levar para aquela pessoa, como eu levei para os meus filhos, aquilo que talvez ele não esteja tendo. Por exemplo, se você vê, eles estão nas telas. Aí, muitos deles, o pai e a mãe já não contam a história do Curupira. Então, quando eu levo a história... E quando ele chega em casa, na escola, por exemplo, um lugar que eu levo muito a contação de história é na escola.
E quando ele chega em casa, ele vai contar para a mãe e para o pai que ele escutou a história do Curupira. A mãe e o pai vão dizer que também conhecem a história, porque também... Então, tudo isso, né, ajuda, primeiro, para que o pai e a mãe também conversem com o menino, para que eles relembrem situações e relembrem, inclusive, que está faltando momentos como esse. Uhum. Então, assim, eu tenho uma preocupação imensa de levar o teatro, levar a contação de história para vários lugares. Eu estive no Tiningu também, que é uma comunidade que eu já frequentava para passeio, mas eu levei para a escola lá um projeto e a gente trabalhou com as crianças e eles ficaram extremamente felizes. Então, na verdade, por esse trabalho, a gente leva essas temáticas e tem um resultado imenso. No Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, que foi um projeto que eu desenvolvi, eu levava, por exemplo, o reconto através do barro, da argila. Por incrível que pareça, parece tão comum, todo mundo aqui tem acesso, todo mundo na nossa região sabe o que é barro, não é assim, não. Não é assim, não. Tem gente que ainda não tinha colocado a mão, né? Por quê? Porque a gente entra numa coisa da rotina, e às vezes a gente não dá aos nossos filhos essa experiência. Então, um projeto desse, um trabalho desse, faz todo mundo relembrar. Por quê? Porque o menino que mexeu no barro aqui, quando chegar em casa, vai contar. E aí o pai e a mãe que sabem, que tem experiência ou que sabem onde tem, vai dizer para eles. Quantas crianças me pediam o pedaço do barro para ficar? E era uma coisa tão simples. Além de que, por exemplo, quando eu conto a história do Curupira, e aí eles vão fazer aqui no barro, eles vão fazer o reconto no barro, eles vão fazer o reconto daquilo que mais foi interessante para ele nas histórias, e ali sai várias coisas, várias. Eu tive uma experiência com reconto numa escola em Santarém, e eu contava a história do assobiador do Lago Grande. A história do assobiador do Lago Grande, ela fala com o assobiador. Lá no Lago Grande, na Vila Socorro, eles acham que é um pássaro, mas ele dá um assobio forte que a gente se arrepia. Então, tem uma relação com a visagem, né? Com a questão da visagem. Eu contei a história. Quando eles foram fazer o reconto, a história se passava do assobiador, mas ela também trazia um personagem, que era o seu José, e ele bebia muito. Pois na comunidade em que eu contei essa história, no bairro que eu contei essa história, o reconto chamou muita atenção para a parte do seu José e da questão dele beber. Por quê? Porque aquelas crianças sofriam muitos casos de alcoolismo em casa. Então, na verdade, o conto, o reconto e essa relação com a contação ou com o teatro, ela pode levar a esse tipo de reflexão, né? Essa análise. Tanto que esse processo dessa contação de história que eu fiz, dessa situação específica nessa comunidade, nesse bairro, serviu de base para um trabalho de TCC de uma amiga. Então, era a questão do reconto, a função do reconto, né? Então, dependendo da temática que tu vai trabalhar, o reconto e essa ação, ela pode te ajudar e contribuir bastante. Então, assim, esse trabalho que a gente desenvolve, ele faz esse tipo de reflexão. O meio ambiente é uma das coisas que eu mais levo, assim, dentro das contações, né? Porque as nossas histórias, na verdade, se a gente parar para prestar atenção, as nossas histórias, a maioria faz relação com isso. O respeito ao igarapé, né? O respeito à igarapé, o respeito à floresta, o não caçar. Então, né? Ou caçar, ou quando só para alimentação, subsistência, mas não, né, de forma predatória. Então, os textos, os trabalhos que a gente desenvolve, eles trazem essa reflexão. Então, é importante, e eu acredito assim, que é fundamental para que principalmente se alerte, para chamar a atenção sobre isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com as crianças. Dentro do trabalho que eu desenvolvo, eu dou uma atenção maior para as crianças, para o momento de levar esses assuntos para conversar e esse tipo de coisa. Assim, essa experiência eu acho que todo mundo deve ter,
Por isso eu acho importante. Nossa, é um trabalho fundamental mesmo, assim, tu me fez refletir duas coisas, né, que esse processo que tu falou sobre o alcoolismo, né, que como essa coisa fundamental, como tu denominou, né, como que a tua arte, né, serve como política de preservação de relações humanas, ambiental, de modo geral, de a partir dessa observação do que marcou nas crianças dessa história, proporcionar também um processo de transformação social, né? Ali Exatamente. naquela comunidade, de começar assim, um projeto de trabalho com as crianças e também com as pessoas que têm o vício do alcoolismo, né? E trazer um cuidado maior e um olhar melhor, né, para aquela comunidade, para as pessoas dali. E quanto ao barro que tu falou, muito importante também, que tu falou, mas a gente está aqui, é fácil ter o barro. Realmente, vou compartilhar uma coisa minha agora, que tem a ver com isso que tu falou, que a minha avó fazia vasilhas de barro, né? Hoje eu tenho vasilha de barro, mas porque a vovó fazia, só que eu nunca peguei no barro assim, para fazer. porque ela não deixava. Ela tinha uma coisa de um cuidado com o barro que ela trabalhava, e não sei se é porque era difícil conseguir, ou que era trabalhoso, ela não me deixava, ela dizia, olha, mas não mexe. É uma frase assim que ficou muito na minha cabeça, a vovó lá. E eu estava ali na casinha que ela tinha atrás da casa dela, com aquele barro, ela ali, uma casinha cobertinha de palha, pequena, não tinha parede, mas eu não mexia, mas eu tenho a memória viva de alguns momentos dela fazendo, dela queimando as panelas, né? Ficou muito forte, muito marcada assim, na minha cabeça, e muito bom que a contação de histórias, a tua arte está levando esse olhar, né? Além do que a nossa massinha natural, né? Não é uma massa. E olha, no meu caso, o meu tio lá na Vila Socorro é que manda para mim o barro que eu utilizo nesse projeto, né? Então, até isso, porque me aproxima dos meus parentes, né? É aquilo que tem a ver com a minha raiz. Então, assim, tá longe, mas está ali. Está longe, mas está próximo, né? Com esse material. Então, assim, muito. E as crianças ficam apaixonadas por isso. É muito lindo você contar e você ver o que produz, sabe? Te ouvir, assim. É muito lindo. É realmente um projeto assim, maravilhoso que a gente desenvolveu. E é isso. Muitas temáticas trabalhadas num projeto só, sabe? Muitos assuntos. Meio ambiente é a nossa a linha de frente, meio que falando assim, a gente vai por aí, mas além disso, várias outras situações, sabe? Muitas. E é muito bom ter essa experiência, esse contato, sabe? É enriquecedor. Demais. Paty, e agora, para finalizar nossa entrevista, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o público que vai nos assistir, ou que está nos assistindo, né? Uma mensagem de reflexão, uma mensagem que venha do teu coração, assim, enquanto mulher, artista, mãe, professora, pedagoga, diretora. Que você tem. Deixar essa mensagem, né, para as pessoas, e também, depois da mensagem, deixar o teu contato de redes sociais para que as pessoas possam, para quem queira, acompanhar e conhecer melhor o teu trabalho através das redes sociais. Bom, eu acho que a mensagem é isso, eu acho que aproveitar o momento para conversar, né, o contato com o outro, os nossos mestres, nossos avós, né, para ouvir, para conversar, para valorizar, porque realmente a gente sente muito quando eles vão, né, a gente perde muito quando eles vão. Eu estava um dia desse conversando com os meus pequenos, eu tenho a Lara e o Ítalo, a Lara tem 8, o Ítalo tem 6 anos, e a gente estava falando sobre as orações. Eu ouvi a vovó fazer algumas orações, mas na minha cabeça eu não gravei. Por incrível que pareça, que depois que a vovó faleceu, eu lembrei das orações. Inclusive, hoje meus filhos já sabem as orações que a minha avó fazia. Mas quanta coisa não é assim? Que quando a gente busca, quando a gente puxa na memória, você vai relembrar coisas, experiências, momentos, e tudo isso é enriquecedor, né? Tudo isso, assim, faz da gente a pessoa que nós somos, e podendo melhorar a cada dia. Então, assim, o que eu digo de importante é a valorização realmente dessas experiências,
a valorização do contato com o outro, né? Esse momento de reflexão, e que tudo isso pode ser colocado num trabalho na arte, no teatro, né? Nas diversas dimensões, na educação. Então, o importante é essa valorização do outro, da experiência, né? E isso vai se alinhar perfeitamente com os nossos estudos, com estudos científicos, né? Com as experiências, né? Acadêmicas, tudo isso se alinha muito bem, mas a importância de valorizar o outro, de valorizar as experiências que o outro pode te trazer, isso é fundamental, né, para que a gente consiga melhorar. E a nossa responsabilidade com o meio ambiente, com a transformação social, ela tem a ver com isso também, o nosso respeito com tudo, né? O nosso cuidado com tudo, o nosso carinho, porque se você sabe a importância que tem, se você valoriza, você vai cuidar, né? Você vai cuidar, você vai querer próximo, você não vai querer que acabe, né? Você vai ter o cuidado, né? Então, essa relação meio que afetiva com as coisas, essa relação mais próxima, te faz ter uma responsabilidade maior com tudo que a gente tem. Então, é isso. No Instagram, você me procura @PatriciaBranches, né? Eu estou lá. Eu tenho também Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, que é esse projeto que a gente desenvolveu, que eu contei agora com barro, essas coisas. Eu também tenho essa página do Quem Conta um Conto. E eu agradeço imensamente o convite, foi muito bom conversar esse tempo com vocês. Eu espero que tenha dado tudo certo, tá? Tá tudo certo, Patrícia, a gente que agradece, né, o teu sim ao nosso convite. Muito importante trazer pessoas que têm essa base, assim, comunitária, que traz da arte esse pulsar da vida, né, da educação, da arte, da cultura, e dessa transformação que a sociedade sente a partir da tua arte. Muito obrigada. E foi um prazer te entrevistar. Prazer, viu? Um beijo. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau, obrigada. E esse foi o Paneiro Cultural. A gente se vê novamente no próximo programa. E este foi mais um Paneiro Cultural. O Paneiro Cultural volta na próxima segunda com mais histórias, sons e expressões do nosso jeito de viver. Rádio Banzeiro, do jeito que você gosta.